Você vai abrir aí no Lucas 9 e no Lucas 10. Lucas 9, 1, 2. Lucas 10, 1, 9. E vai deixar o dedo aí e abrir lá no Velho Testamento em Jó. Jó meia dúzia, Jó 6. Jó 6, versículo 14. Tem aí um versículo extraordinário em Jó 6, 14. Então eu vou repetir: Lucas 9, 1, 2, Lucas 10, 1, 9 e Jó 6, 14. Esses versículos logo de início serão lidos aqui por nós, e você vai acompanhar na sua Bíblia. Uma coisa é você ouvir a palavra, já é bem-aventurado por ouvir a palavra. Isso Apocalipse fala, no capítulo 1. Outra coisa é você guardar a palavra, quer dizer, você é bem-aventurado segunda vez, por ouvir e por guardar. E outra coisa, que é a terceira, que fala no capítulo 1 de Apocalipse, é ler a palavra. Então você vai ler e vai ser também feliz por ter lido a palavra de Deus comigo. Então vamos começar aqui no Lucas 9, 1, 2, que diz o seguinte: todos juntos, tendo Jesus convocado os 12 discípulos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Agora no 10, 1, 9. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Agora Jó 6,14. Recusar a misericórdia ao aflito é abandonar o temor do poderoso. Irmãos, depois da ascensão de Jesus aos céus, continuaram as curas que ele fazia, através dos discípulos, dos apóstolos, dos irmãos. Pedro, em Atos, capítulo 3, versículo de 6 a 8, Atos 3, versículo de 6 a 8, ele cura um aleijado, ele e o João, dizendo-lhe: não possuo nem prata nem ouro, porque o aleijado estava pedindo esmola. E ele disseram os dois para o aleijado: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E é o que é que tinha Pedro? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs de pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Glória a Deus. E o Paulo também continuou a fazer os milagres e as curas que fazia Jesus. Em Atos 14, 10, nós podemos citar, ele cura um coxo, um aleijado, dizendo-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. E nos ensinos de Tiago, a gente faz aqui todo o culto, no 5, capítulo 5 de Tiago, depois de Hebreus, versículos de 13 a 15, diz assim: está alguém entre vós sofrendo?
Se tem alguém aqui sofrendo, faça a oração. Quer dizer, não reclama, ora. Está alguém alegre, extravasando de alegria? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome de Jesus. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Que bênção! Louvado seja o Senhor por essas promessas extraordinárias. Então, nós propomos agora de manhã a todos vocês, temos de saber que o Senhor também enviou-nos a nós para pregar o Evangelho do Reino, para expulsar demônios e para curar enfermos. Os textos que nós lemos, já vistos, evidenciam com clareza absoluta que, primeiro, o poder de Deus opera ainda hoje também através de nós, se tem amém? Nós quem? Em resumo, nós quem? Os sacerdotes. Isso está em Pedro 2,9. E se formos declarar cada grupo, nós os discípulos, nós os missionários, nós os evangelistas, nós os presbíteros, nós os irmãos que oram pelos que sofrem, nós os irmãos que oram uns pelos outros. Em resumo, nós, os sacerdotes. Será que a liderança da mocidade tem passado essa palavra para os jovens? Eles visitam outras igrejas, isso é lindo. Eles recebem outras visitas, eles se alegram, eles se reúnem aos sábados. Mas será que a liderança tem passado para eles que eles são também sacerdotes do reino? As mulheres reuniram-se quartas-feiras, uma reunião nele me passa tão bonita, mas será que as mulheres que têm falado nessas reuniões têm passado a elas que elas são sacerdotisas? E você sabe o que é ser um sacerdote? Sacerdote é levar o incrédulo a Deus, e é trazer Deus ao incrédulo. Será que os casais da igreja têm comprado livros sobre família, que tem todo esse esquema importante para o casal saber que são sacerdotes do Senhor, para levar a palavra, o amor de Deus às pessoas que ainda não têm Cristo, e levar Cristo a essas pessoas? Será que os púlpitos das nossas muitas congregações em Bauru têm passado essa palavra, que para mim é uma das mais importantes palavras que Jesus deixou para nós? Nós temos autoridade sobre os demônios, nós temos o poder de cura, e temos o poder para passar e ensinar a palavra, discipulando as pessoas. Se nós crermos nesses textos todos que foram lidos,
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós crermos que Deus irá nos ouvir e atender às nossas petições, se orarmos em atitude de adoração, louvando o Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele faz e pelo que Ele já fez e continua fazendo em nós, então o poder de Deus opera em nós. Que poder é esse? A manifestação do próprio Espírito Santo em cada um de nós. Descerá o poder de Deus sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Bauru, na região, no estado, no Brasil e no mundo. O salmista Davi, eu gosto muito de ler salmos. Os salmos nos inspiram. Os salmos nos levam à adoração, ao louvor. E o salmista sempre fala, e ele recomenda-nos: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Será que nós temos lembrado de todos os benefícios que temos recebido de Deus? Não se esqueçam de nenhum só dos seus benefícios. Salmo 103, versículo 2. Que benefícios esses? Vamos lembrar: o perdão de nossos pecados, a saúde, 88 anos com saúde. Que benefício extraordinário! A vida em abundância que Jesus nos prometeu e que não ficou só em promessa. A salvação da morte eterna. Agora, por exemplo, minha neta está voltando de carro de Santos, e eu orei de manhã. Orei quando ela saiu daqui para lá, com seu esposo, e orei para quando ela saísse de lá para cá. E criei. Ela está sendo protegida, ela está sendo acompanhada e rodeada pelos anjos de Deus. Louvado seja Deus. Se cremos, e cremos, e esse vigor, esse benefício desse vigor até o fim da vida que nós temos. Então, irmãos, o louvor com ações de graça cria condições para o poder de Deus operar em nós. Um dos motivos maiores de comparecermos aos cultos e não faltarmos por qualquer coisa é esse: junto aos irmãos, sermos levados à adoração, sermos levados ao louvor da glória de Deus, para que o poder dele opere em cada um de nós. E quando o Senhor responde às nossas petições, nós o glorificamos. Eu tenho falado aqui que a resposta positiva de Deus leva à glorificação de Deus e derrota o inimigo. O inimigo perde cada vez que Deus responde favoravelmente às nossas orações. E aí, quando você está agradecendo pelas respostas, o inimigo está sendo derrotado. E aí Jesus passou para nós o poder sobre os adversários.
Nós o glorificamos como Jesus na oração sacerdotal. Eu gosto de ler aquele capítulo 17 de João inteirinho, mas o começo é demais. Ele diz: Senhor, glorifica de novo o teu filho, com aquela bênção que ele tinha antes da fundação do mundo, porque agora ele virou gente, e agora está chegando o momento dele voltar. Glorifica o teu filho. Para quê? Para o filho ser glorificado? Não. Glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti. Quer dizer, abençoa-nos, Senhor. Para quê? Para sermos simplesmente abençoados? Não. Acima da bênção que recebemos, há uma coisa ainda mais importante: é o louvor à glória de Deus. E às vezes a gente nem se lembra, porque Ele nos abençoou, nós agradecemos a bênção e esquecemos de louvá-lo. E Jesus fala no João 14, 13, fala o seguinte: tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de quê? A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E o inimigo dá risada quando você recebe a bênção de Deus e não o glorifica. A Neide contou-nos que levantou essa semana às 3 horas da noite, sem poder continuar dormindo, não me acordou, de tanta dor. Levantou, foi para a minha biblioteca, onde tem um sofá que inclinou, tinha dor da cabeça, do fio de cabelo, até a ponta do pé, irresistível. O que ela fez? Fechou os olhos e disse: Senhor, não dá para ficar assim. O Senhor pode me curar e eu te peço, em nome de Jesus, cura-me. Esperou um pouquinho, abriu os olhos, estava totalmente curada. Louvou a Deus. A Catherine Marshall fala da ocasião em que ela orou pedindo a Deus a cura. Ela estava tuberculosa, havia já 2 anos, e ela buscara a cura por todos os meios, inclusive muita oração. E por fim ela fez uma petição mais ou menos assim: Senhor, entrego todo o meu ser em tuas mãos, faz aquilo que venha glorificar o teu nome. Foi curada, totalmente curada da sua doença tuberculosa. Glória a Deus. Qualquer que seja a maneira como Deus opera em nós, seja qual for a resposta que Ele der, precisamos ter sempre em mente a soberania de Deus. Veja o que Ele diz em Deuteronômio 32, 39. Deuteronômio 32, 39. É incrível que Ele fala de si mesmo. Vedes, Deus falando, vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Repito, Deuteronômio 32,
39. Esse é o Deus soberano. Esse é o nosso Deus. E um pregador que eu ouço de vez em quando na televisão, até bem, ele quando ora no final, eu fico triste, porque ele não reconhece a soberania de Deus. Depois de falar, pregar, ele tem orado assim, no seu programa de TV: Senhor, eu exijo que faças assim. Quem somos nós para exigir desse Deus soberano? Nem os anjos exigem de Deus. Você não pode mudar a decisão de Deus. Você tem que respeitar a sua soberania. Ele é Deus e não há outro igual. E Ele faz a sua vontade soberana. Segundo, irmãos, milagres graduais de cura. Eu vou falar sobre isso porque eu percebo que alguns que são orados entre nós não entendem esse tipo de milagre. Milagres graduais de cura. Está ali no Marcos 8, 23 a 25. Marcos 8, 23 a 25. Diz assim: Jesus, tomando um cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, na minha tradução fala cuspindo nos seus olhos, aqui fica melhor, aplicando saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E o cego responde, recobrando a vista: vejo homens andando como se fossem árvores. E você percebe que ele não foi curado totalmente. Aqui é uma cura gradual, em duas etapas. Aí Jesus pôs a mão nele de novo, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Então eu vou repetir: há milagres graduais. Vemos aí um caso de cura em duas etapas, que quer ela ocorra apenas pela oração, ou pela oração e mais o uso dos médicos. Por que isso? Para ensinar-nos o segredo de tudo. O segredo de tudo, toma nota você, o segredo de tudo é a nossa obediência. Eu vejo que algumas pessoas vêm aqui na hora da cura, todo domingo ela repete, vem, quer dizer que ela não está sendo curada ou foi curada parcialmente. E hoje ela vai entender que vai ser curada totalmente. Vamos prosseguir para que isso aconteça aqui, para você não ficar vindo repetindo como se não tivesse fé. Sempre a gente vê, quase sempre as mesmas pessoas. O que é que Deus está querendo ensinar quando nós não somos totalmente curados? Obediência. Porque o segredo de tudo é a obediência. Nós temos que saber que Deus precisa nos revelar
o passo seguinte que devemos dar após a nossa cura, nossa resposta de cura. Quem sabe nós precisamos orar mais. Quem sabe nós precisamos de um remédio. Outro caso para compreendermos melhor, que está em João 9, versículos 6 e 7. Ali, nesse versículo, Jesus cura um cego de nascença. E o processo é diferente. Dessa vez, Jesus cuspiu na terra e, tendo feito um lodo com a sua saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé. E obediência. Ele aplicou a sua saliva, o lodo. Ele não foi curado. Ele tinha que obedecer, ir com seus próprios pés, decidir a ir e chegar no tanque de Siloé e lavar para ser curado. O segredo de tudo é a obediência. Na cura anterior, ele apenas aplicara a saliva aos olhos do cego, cuspiu nos olhos ou passou a saliva nos olhos do cego. Nessa, Jesus pega um pouco de barro, nessa agora, e mistura com a sua saliva e passa nos olhos do cego. Qual é a mensagem? Houve um processo gradual em 2 etapas de cura, com vários atos de obediência. O cego precisou ir até o tanque e lavar os seus olhos. Nesse processo de cura, temos de orar a Deus da seguinte maneira: Senhor, mostra-nos a providência que devemos tomar depois da sua resposta positiva à nossa oração, atendendo ao nosso pedido de cura. Vou dar um exemplo para você entender, O que é que eu devia fazer? O que eu tinha que obedecer? Quando depois da 7ª vez que orei para deixar de fumar, diante da televisão, pregando um pastor americano, e ele disse: agora quem fuma vai deixar de fumar, porque eu vou orar. E eu estava no meu sofá, e quando abaixei, vi a Folha de São Paulo aberta no chão, com uma foto de uma pessoa que fumou a vida toda, aquele monte de cigarro, todos os cigarros que ele havia fumado na sua vida. E eu vi aquilo e falei: meu Deus, olha como é que eu estou. E ele orou, e eu fui curado. Não fala amém. Cura gradual. Eu criei que fui curado. Mas preste atenção. Junto com essa cura, qual era meu procedimento? Devia ser meu procedimento de obediência. Eu não podia entrar num bar para comprar mais cigarro. Eu estava trabalhando na Câmara, de repente desci a escada da Câmara para atravessar a avenida, entrei no bar, falei: me dá uma mistura fina, o meu cigarro. Eu não podia ir para casa com um maço de cigarro. Deus tinha me curado. Por que eu fui comprar? O segredo de tudo é a nossa obediência. Fala amém. Nós oramos e uma pessoa foi curada 1 mês do cigarro. Continuou fumando. Eu soube por alguém. Faltou a obediência. Se você creu que foi curado, como é que você vai no bar comprar de novo cigarro?
Desobediência. Por que você usa amarra o braço? Porque se você põe o cigarro na boca, o braço te ajudou a pôr. E aí o braço pega a caixa de fósforo e risca, e acende. O segredo de tudo é a obediência. Eu devia fazer isso, não fiz, voltei a fumar. E aí alguém julga, Deus não curou o Abílio. Deus me curou. Tanto que eu não fumo mais. Eu aprendi a obedecer. Pus o maço de cigarro escondido na minha churrasqueira, para não fumar lá dentro de casa, pus lá fora. Mas às 3 horas da manhã levantava, ia na churrasqueira no escuro e pegava um cigarro debaixo do tijolo. Fumava lá um pouco. O meu médico na época disse, fuma só o primeiro terço do cigarro, aí joga fora. Fumava. Aí um dia, mas que vergonha, vou pegar o maço de cigarro do dia. Quem estava fumando conosco? Os ratos. Por quê? Porque o segredo de tudo, irmãos, é a obediência. Nós pregamos o evangelho aqui nessa região. Um senhor de lá veio aqui e disse, eu era cego e vocês foram lá e oraram e agora eu vejo. Ninguém disse glória a Deus. Amém. Uma senhora que tinha uma ferida na perna, que nunca tinha sarado, foi orada e veio aqui, está aqui conosco, foi curada radicalmente. Por quê? Ela obedeceu, deixou seus pecados, foi batizada e agora pertence ao reino de Deus. O segredo de tudo é a nossa obediência. Eu podia ter posto esse título nesse sermão, mas eu pus, curai os enfermos e participa com os que sofrem. Deus, às vezes, faz o milagre de maneira gradual. E nós devemos prestar atenção para obedecê-lo. Certas condições que temos que fazer em obediência, como nossa parte, para que o milagre de Deus se complete em nós. Terceiro, estar ao lado dos que sofrem. Aí é o capítulo 6 de Jó, versículo 14. O sofrimento, irmão, é uma força poderosa. Ele pode nos guiar para a maturidade ou para o desespero. Você vê, quando você vai ao médico, você se sujeita, você fica bonzinho perto do médico, tudo que ele fala, né? Por quê? Porque você está sofrendo. É uma força terrível. Recusar a misericórdia de Jó ao aflito é abandonar o temor do Deus Todo-Poderoso. Será que nós sabemos se há gente sofrendo na nossa vizinhança? Por acaso? Será que nós temos visitado irmãos que têm faltado muito às nossas reuniões e nem sabemos por quê? Será que tem sofrimento lá
e nós não estamos nos colocando ao lado deles? Para sobreviver, irmãos, a um sofrimento traumático, é necessário não enfrentá-lo sozinhos. Precisamos de companhia. Talvez nem os médicos saibam que quando a gente buscamos uma companhia, além de buscar a cura, porque sozinhos o sofrimento é muito mais traumático. Precisamos de uma companhia. Não há quem nos ajude, aí sofremos mais. Estamos sozinhos, solitários na vida. Fomos ao lado de uma igreja nossa, numa cidade aí longe, e começamos a bater nas portas. 24 casas se abriram para o Evangelho. E a maioria disse-nos: jamais alguma pessoa dessa igreja vizinha veio nos visitar. Não há quem ajude. Esse bairro aqui, depois de anos que estamos aqui, a primeira vez que veio uma pessoa desse bairro foi terça-feira passada, na reunião de oração, aqui, uma moça. E outra, não é incrédula, é uma pessoa pode estar afastada da igreja, Assembleia de Deus, uma jovem bonita, se alegrou muito. Ela está aí hoje? Não. Por quê? Porque Deus não mandou trazer as pessoas para a reunião. Deus mandou ir fazer reunião com a pessoa lá fora. Por que isso? Tem 3 versículos que eu não sei se eu vou me lembrar, porque isso veio agora. E nos ensinam que se você não for, não vai haver salvação. Por quê? Porque em 2 Coríntios 4:4 diz que o príncipe deste mundo cegou os olhos dos incrédulos. Como é que um cego, você distribui um folheto, vai ler para vir ao culto no dia tal, na hora tal? Ele é cego, espiritualmente. Como é que um preso vai poder se libertar da prisão para vir ao culto? Jesus disse que recebeu o poder do Espírito, estava sobre ele, para ele libertar os cativos. Nós aqui temos que libertar os cativos em nome de Jesus, para que eles possam vir. E terceiro, graças a Deus que eu estou lembrando, terceira razão está em Efésios 2:1. Eles estão mortos. Vocês todos estavam mortos antes de receberem Jesus. Eles estão mortos. Como é que você pode trazer um morto para a reunião? Você tem que levar a reunião lá no morto, para que eles ressuscitem pela palavra, que você vai, como sacerdote do reino, passar para ele. Desculpa, isso veio agora, mas se veio é porque Deus está pondo. Aí eu repito, para sobreviver a um sofrimento traumático, é necessário não enfrentá-los sozinhos. Se eles ficam sozinhos, mesmo nós, eu vou te dar o exemplo. Jesus, quando se sentiu só na cruz, na hora do seu maior sofrimento, naquela imensa sensação de solidão, ele bradou em alta voz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ficou sozinho.
recebendo o peso de todos os nossos pecados. Irmãos, terminando, vejam, eu falei sobre o sofrimento, mas vejam só, os benefícios desses sofrimentos, dessas provações. Diz a palavra em Tiago 1, 2, 3: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, produz comunhão. Eu vou aqui acrescentar uma coisa: se há alguém que está nos ouvindo, está sem comunhão com alguns irmãos da igreja, aproveite hoje o dia da ceia. Não tome ceia sem abraçar esses irmãos. Se você tem ciúme de alguém, vamos dizer, alguém que toca tão bem, você já sabe o que eu quero. Acerta isso. Porque você precisa de companhia no seu sofrimento, nas suas provações. E a primeira delas é o Espírito Santo. É Jesus Cristo. E você tem que estar em comunhão, perseverar na sua fé em Cristo. Eu concluo afirmando que uma das finalidades da enfermidade e do sofrimento é criar oportunidade para Deus demonstrar o seu grandioso poder e a glorificação do seu nome, por meio de curas milagrosas e instantâneas, por meio de milagres graduais e do uso dos recursos médicos. Tem igreja que não usa remédio, está tudo errado. Deus abençoa os remédios, abençoa os médicos. É um dom que eles recebem de Deus para fazer o bem. E nós vimos que o segredo de tudo, irmão, é a nossa obediência à palavra, ao nosso Deus. Ele faz a parte dele e espera de nós que façamos a nossa parte. A parte dele é fazer o que você não pode fazer. Ele usa o seu poder para agir, para curar, e nós usamos o poder que está em nós para completarmos a cura, a nossa obediência. E nós vimos que o segredo de tudo é essa obediência às determinações de nosso Senhor. A oração e o louvor criam condições para que o poder de Deus opere em nós, sem fazer barulho, de leve. Pergunta para o irmão se ele tem orado a Deus todos os dias, dando graças, pedindo. Pergunta para o irmão: você ora diariamente como Deus quer que você ore? Você louva? Você agradece? Pergunta de leve. Não queira ouvir a resposta. Pergunta. Você louva? O louvor cria condições para que o poder de Deus opere em nós. Se você não louva, você fica vindo aqui.
E assim temos o poder e a autoridade de Cristo Jesus sobre todos os demônios, sobre todas as enfermidades. Irmãos, vamos cumprir essa ordem de Cristo? Vamos? Pergunta eu. Vamos ou não vamos? Vamos. Curar os enfermos nas casas das cidades que nos receberem. Curar os enfermos nos grupos caseiros, as pessoas vizinhas, os nossos amigos que são convidados ao grupo e que precisam de cura. Vamos ou não vamos? Vamos curar os enfermos nessas casas onde batemos? Vamos pregar o evangelho do reino de Deus a todas as criaturas, e esse poder está lá no capítulo 16 de Marcos. Esses sinais vão nos acompanhar se sairmos para pregar o evangelho a todas as criaturas. Esses sinais vão nos acompanhar. Se aqui não vemos sinais, vamos sair para você perceber que Deus vai fazer aqueles sinais prometidos no 16 de Marcos. Vamos ou não vamos? Vamos estar ao lado dos que sofrem, dos que estão em provações. Vamos não recusar a misericórdia aos que sofrem, aos aflitos, porque recusar a misericórdia ao aflito é abandonar o temor de Deus Todo-Poderoso. Vamos ou não vamos? Vamos. Eu não vi, porque eu sou meio surdo, não ouvi. Se você vai, levanta a mão direita. Vamos ou não vamos? Eu vou repetir. Vamos realmente ser sacerdotes, sacerdotisas, jovens, adolescentes, senhoras, casais, famílias. E que Pedro fala no 1 Pedro 2, versículo 9, aí termino. Eu pus isso aqui no final hoje, aqui atrás, termino aí. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Vós, porém, sois sacerdócio real. Não é qualquer sacerdote, é sacerdote do reino de Deus. Para quê? Aqui eu termino. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pergunto para você, que é até um pouco de crente tradicional, você tem feito isso? Larga de ser tradicional, isso é um ranço. Você está aqui conosco há quantos anos? Você acha que sabe? Larga e obedece. Recebe. Aqui está dizendo que o segredo de tudo é a obediência. Obedece. Você é já sacerdote. Você já tem o poder de Deus para você exercer esse ministério sacerdotal. De ir aos incrédulos, cegos, mortos, prisioneiros. Assuma. Eu vou morrer daqui a uns dias, vou partir para lá, você vai ficar, por favor, escuta a palavra. E o segredo dela é a tua obediência. Não fique esperando o pastor te dar cargo, porque isso não existe na Bíblia. O pastor te chamar para... Você tem o dom do Espírito. Você sabe que deve ser sacerdote. Ir ao incrédulo para abençoá-lo, para servi-lo, para acompanhá-lo, para ser companhia. Em nome de Jesus. Amém.
tvcmc.com.br. É o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.